mulher, porque o seu valor excede o de rubis. O significado do dicionário de valor significa o quê? Valentia, qualidade que faz estimável alguém ou algo. Importância determinada de alguma coisa tem muito preço. É legítimo, tem validade e significa um rigoroso valor de um termo, que no caso somos nós hoje. Amém? No caso, esse valor todinho hoje é para você. Só que às vezes, o que acontece? A mulher, por ela ser um vaso mais frágil, ela também se engana com mais facilidade, né? Ela também se engana com mais rapidez do que o homem, não é verdade? Às vezes no relacionamento, quem se frustra mais coitada da mulher, né? Às vezes quem sofre mais é a mulher. E às vezes algumas atitudes erradas nos levam a colheitas erradas. Porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que o homem não quer dizer do sexo masculino, quer dizer o ser humano. Tudo aquilo que ele plantar, isso também ele vai colher. Aí os pastores, nós sempre falamos assim, se você for lá e colher batata, plantar batata, não tem jeito, você vai colher um milhozinho. É batata mesmo. E esse plantio, ele é na vida humana e também na vida espiritual. Tudo que nós fazemos na nossa vida humana traz um resultado espiritual. Amém? Às vezes pensamos que não, mas é verdade. É totalmente real. A Bíblia diz em Provérbios 19:3 assim: a insensatez do homem arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha aí Jesus descobrindo a gente. O que significa isso? Eu fui lá com a minha vontade, amém? E comecei a namorar com o João. Eu sabia que ele não era bom para mim. Eu sabia que ele era minha mulher. Ele qualquer dia ele ia estar comigo, com a Maria e com a Joana. Eu tinha duas opções. Ou eu aceitava isso, ou eu não aceitava isso. Não é assim? Mas eu decidi, eu quero ele mesmo assim. Aí depois, o que eu faço? Me prejudiquei, fui embora, me deixou com o menino, não quer saber de mim, estou lá na ruína. E às vezes eu vou lá me ajoelhar e reclamar com o pai. Senhor, tu não está vendo, pai? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo, meu Deus? Eu sou fiel à tua casa, eu estou te buscando, eu estou pagando preço, eu estou orando. Por que o Senhor não me tira desse problema? Não é desse jeito? Mas em Deus, Ele já deixou escrito. A insensatez, ela significa o quê? Atitudes erradas ou não pensadas. Fiz algo errado, não posso culpar o Senhor. E às vezes você está nessa condição hoje, por alguma razão, por alguma área da sua vida que não foi curada, abençoada ou limpa, e às vezes você está culpando o Pai. E se perguntando anos e anos por que você está naquela situação X e não na situação Y. E a culpa não é de Deus. Quer uma resposta boa? A culpa nunca é de Deus. Amém? Pastor, Deus está sempre limpo disso, sempre limpo. Porque Ele falou que nós que escolhemos. Não é assim? Quando Ele deu livre-arbítrio para o homem, acabou. Porque se Ele não tivesse dado livre-arbítrio, irmãos, não existiria o forró. Como assim o forró? Não existiria uma boate. Eu não podia ir para lá. Não existiria o prostíbulo, eu não podia ir para lá. Não existiria a cadeia, porque ninguém ia errar. Para que ia ter cadeia? Não existiria um centro de macumba para eu adorar o diabo, porque eu ia ser obrigado a adorar só a Deus. Mas Ele deixou o livre-arbítrio. E aí, nós precisamos, quando estamos nessa situação, que eu tenho certeza todo mundo já passou por isso. Seja financeiro. Eu estou no trabalho, está ruim, vou sair, não consigo emprego, estou desempregado há 5 anos, a culpa é de Deus que não abre a porta. Estou no casamento ruim, tem 5 anos que eu estou orando, a culpa é de Deus que não mudou meu marido. Estou na igreja, meu filho não mudou, a culpa é de Deus que ele não está me ouvindo. E a culpa nunca é de Deus. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que procurar onde está a raiz do problema. Quando você senta no psicólogo, você fala só, não é? Ou ele fica falando? Não. Ele senta e ouve você. Quem já foi lá ouvir o filme sabe. Por quê? Porque enquanto você estiver falando, você vai descobrir onde está a raiz para você mesmo se resolver. É onde ganha o dinheiro mais fácil. Só demora para se formar, mas depois é maravilhoso, né? E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Ele quer te levar lá na raizinha do problema, aonde começou o mal na sua vida, para você começar a se limpar. E o Espírito agora ele
isso na tua mente. E quando você começar a sentir, quando nós formos orar aqui, nós vamos confessar, nós vamos fazer uma ministração, você vai ver o Espírito Santo limpar você de uma maneira impressionante. Glória a Deus. Amém. Olha só, mudanças próprias e limpeza interior nos é necessária. A Bíblia diz em Provérbios 8,13: temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, e os maus comportamentos e o falar perverso. Tudo isso é temer o Senhor. O orgulho é um amor próprio demasiado, é o soberbo, né? Fulano, ele me fez mal, então ele morre e eu também, mas eu não vou lá pedir perdão para ele. Eu sou muito suficiente. E assim muitas outras situações. A Bíblia diz que temer ao Senhor, você tem que abominar isso. Temer ao Senhor é abominar o ódio. Temer ao Senhor é o abominar falar demais. E mulher é mestre em falar demais, não é? Nós temos essa essência, parece que nasceu dentro da gente assim, não é? Arrogância, como Deus está dizendo aqui, que nós devemos odiar, tirar da nossa vida. Orgulho excessivo, insolência. Vamos lá, outra coisa. A desocupação, que é onde nós vamos falar do falar desapropriado. Provérbios 9, 13 ao 15. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Nessa demonstração aqui, Salomão estava falando das mulheres fofoqueiras. Se você for ler até o final, você vai entender. E muitas vezes nós atraímos coisas horrorosas para a nossa vida com isso. Você já ouviu uma pessoa falar assim, tá fulano está pagando a língua com esse menino? Já viu? É assim. Ele vê o filho do vizinho. Menina, esse aqui, meu Deus, esse aqui se fosse meu filho agora, se eu metia a mão na cara dele, eu botava ele de castigo, eu ia ensinar para ele como é que é. Ele não tem filho ainda, né? Quando o menino dele nasce e cresce, ele faz 4 vezes pior, a outra que a pessoa nem corrige, porque é um pagamento. É mais ou menos assim. Ou se fosse eu, não aceitava isso não. Está passando por uma situação 10 vezes pior. Não é? Ó, fulano ali, moço, tem 10 anos. 10 anos de diferença que namora com fulano. Eu que não queria uma coisa dessa. Eu gosto é da minha idade. Acabou de estar namorando com quem é 20. Mais velho. Para pagar. Não é assim? E isso muitas vezes acarreta maldições nas nossas vidas. Às vezes nós começamos a falar do fulano, do ciclano, do beltrano, do outro, não sabendo o que estamos plantando para nós. E às vezes estamos lá pagando, e não sabemos o porquê disso. E o Senhor diz o quê? Ai daquele, ai daquela, não é? Que senta e começa a se incomodar com a vida do fulano, do ciclano. E quem é que não faz isso, irmão? Quem é que não faz? De vez em quando, pelo menos. Mas a Bíblia está dizendo que se eu quero ter um valor maior de Deus para mim, de mim para Deus e nas demais áreas, eu tenho que me limpar interiormente. Eu tenho que frear o que eu penso e falo. Porque se eu só pensar ainda vai, mas se começar a escorrer para cá, aí é o problema. E mulher, igual eu falo, homem fofoqueiro você quase não conhece, mas mulher mais de meia dúzia, né? E nós precisamos mesmo limpar isso de dentro de nós. Olha só, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Agora vamos falar de espiritualidade. Às vezes você sai do culto, observou a vida de um irmão e você sai lá fora e ó, a língua dele. Muitas vezes tudo que você ganhou no mundo espiritual aqui, você deixou escorrer pela língua. Jogou no lixo pela língua. Porque esmaga o espírito, faz mal para a gente. E nós mulheres temos que, não só mulheres, nós seres humanos, temos que nos atentar a todos esses detalhezinhos que vão nos impedindo de receber a nossa bênção. Não tem aquela pessoa que você se encosta perto dele querendo ouvir uma palavra boa e só fala o que é bem. Aí você pensando que está saindo bem, você está saindo mais arrasado do que se tivesse levado uma surra. Isso é o espírito que ficou oprimido. E nós temos que derramar das nossas vidas para os outros, pensam, não é? Não tenho coisa boa para falar, é melhor ficar calada do que destruir a fé do outro. Não é assim? Que aquela pessoa, vamos dizer que ele sai do culto e ele está tendo a certeza da bênção, ele
Moço, larga isso de mão, isso aí talvez nem acontece. Acabou com a fé da outra coitada. Não é assim? Então todas essas coisas nós temos que ter uma vigilância. E se está ruim para mim, eu não posso continuar ouvindo, eu tenho que me apartar. Isso é sabedoria de Deus. Isso traz crescimento. Isso vai fazer de você uma mulher abençoada. Agora vamos lá. A parte forte agora. Os valores do nosso século, eles foram mudados. Todo mundo concorda com isso? Hoje nós estávamos vendo uma reportagem. A mulher saiu da Paraíba, pediu conta do serviço para encontrar um rapaz lá no Ceará que ela conheceu pela internet. Ela passou alguns dias com ele matou ela, jogou o corpo, acho que foi no rio, não sei, demorou não sei quanto tempo, mais de 30 dias para encontrar o corpo dessa mulher. Depois que ele matou ela, ele ainda pegou todo o dinheiro dela e gastou 28 mil reais. Foi assim? Você viu, né? Aonde eles se conheceram? Na internet. Porque hoje é assim, namoro bom é aquele que eu não vejo a pessoa, eu não conheço a pessoa, ela é o que ela digita. Entendeu? O mundo está destruindo os valores que Deus criou. Deus criou homem, Deus criou mulher, para se constituir uma família, para se amar, para se respeitar, para se valorizar. E o diabo vem deturpando isso. Ele vem rasgando isso, ele vem destruindo isso. E nós na igreja fazemos, sabe o quê? Aceitamos. E entramos no jogo deles. Mas já é errado. E isso não vai nos livrar de sermos pecadores também com eles aqui dentro, que é pior. E o Senhor, eu dei alguns exemplos aqui para mim mesmo. O casamento hoje, para quê? Não é assim? Vou casar mulher, para quê? Não precisa casar mais hoje não. Hoje só mora junto. É mais fácil, porque se der errado, ele pega as roupas dele, vai para lá, eu pego as minhas e vou para lá. E a Bíblia diz o quê? Que o matrimônio é santo. Hebreus 13. Santo é o matrimônio. E um leito sem mácula, ou seja, sem sujeira. Mas hoje casar é coisa das antigas, do passado. Antigamente, direto a gente ia numa festa de casamento. Eu e meu apóstolo, acho que nós nunca foi numa festa de casamento. De tanto que os valores se perderam. Não é assim que ensina? Namoro. Hoje ninguém namora, fica. Não existe mais um compromisso. Hoje eu fico com você, na próxima festa eu passo por você, eu não sei nem quem tu é, já estou com a outra. Tu já rodou. Passou tua vez. Não tem mais valor. E nós que somos as mulheres é que temos que nos preocupar com isso. Nós que estamos aqui na casa de Deus buscando o Senhor é que temos que nos preocupar com isso. Hoje já não existe mais decência ou reputação. Quanto menos roupa a mulher usar, melhor e mais bonita ela está. Acabou a decência. E às vezes nós que estamos aqui olhamos lá fora e queremos nos igualar também. Antigamente era feio a mulher receber certos tipos de nome. Mas hoje, se passar a menina lá assim e o outro falar piriguete, é o máximo ser piriguete hoje, irmãos. Não é o máximo? Tem música de piriguete, tem Facebook de piriguete, teve novela de piriguete, com a maior audiência que teve na Globo. Por quê? São os valores sendo invertidos, na qual Jesus não ensinou assim, na qual a Bíblia não nos deixou essa legalidade, não é? Por quê? Porque eu posso ser bonita, posso ser amada, posso ser respeitada e posso ter Jesus também, que é o principal. Amém? Mas o mundo, ele está roubando isso devagarzinho de dentro de nós. E nós que temos que nos despertar para isso, porque senão os nossos valores vão ficar aqui, ó, embaixo do pé. Olha só o outro que eu coloquei. Sexo. Se não fizer, isso aí é das antigas. Pode rodar que a outra vem e faz. Não é assim? Aonde o Senhor nos constituiu abençoadas. Quem criou o sexo? Quem sabe quem criou o sexo? Fala para mim. O diabo? Quem criou o sexo foi Deus, né? Mas só que o diabo, ele pegou tanto o sexo que parece que é do diabo agora o sexo, não parece? Ele não tomou de fome? Se você vê uma propaganda de cerveja, tem uma. Se você vê uma propaganda de cigarro, se você vê uma propaganda de carro, que é um sinônimo de homem, tem uma mulher pelada, arrastando a bunda em cima do carro. Porque os valores estão sendo destruídos. Você vai comprar uma roupa,
é mulher pelada, é mostrando o peito. É assim. Você abre a internet, você está fazendo uma pesquisa religiosa, de repente aparece uma mulherzinha piscando. Que se você clicar, você já vai enrolado pela serpente. Não é assim que é? Porque eu uso muito a internet para as coisas de Deus. Mas direto tem um trenzinho lá piscando. Quer conhecer relacionamento? Você como é que eles adivinham aqui se eu sou homem, se eu sou mulher? É incrível aquilo. A criação dos filhos. Muitas mulheres hoje, irmãos, no meio dos seus relacionamentos, elas não costumam pensar muito, né? Vamos dizer assim. E ele vai no filho de um pai, não deu certo, separa. Não, mas não tem problema, eu sou nova, sou bonita, vamos para outro relacionamento. Vai outro filho de outro pai. Depois, quando cai na real, está com 3 filhos, 2 filhos, um filho, não importa, cada um de um pai. Ou sem pai, por quê? Porque também criaram uma moda agora que eu não preciso mais criar meu filho. A mãe cria, a vovó cria, né? Eu vou para o freio, não, a vovó vai cuidar, porque eu estou vazando. Não é assim? E a Bíblia nos dá, para nós mulheres, em 100% uma carga de criar os nossos filhos. Eita, aí é forte, né? Não tinha que ser com o homem? Tinha, mas Deus botou para nós. Vai fazer o quê, né? Nós disciplinarmos, amarmos, e o pai é aquele pulso firme. Porque cada um tem um valor. E hoje tem muitas mulheres que elas, principalmente dentro da igreja, elas querem passar por cima dos seus maridos, aonde a Bíblia não ensina isso. O homem é o cabeça da mulher, e sempre vai ser, não tem jeito. O homem é o cabeça da mulher. Por isso eu não posso mandar no meu marido, gritar com ele, você me obedece, cachorro, porque senão é mal para você. Não é assim. Há uma hierarquia e nós somos o segundo lugar mesmo. Nós somos as auxiliadoras. Hoje eu estava me lembrando, está ali a missionária, ela é costureira, está aqui a obreira, é auxiliar. Como que é o trabalho de uma costureira para auxiliar? Vou falar que eu entendo. A costureira vem e faz aquela parte mais pesada. A auxiliar vem terminando, não é assim? Ela vem completando o serviço, assim a mulher com o homem. Ela vem completando o que o homem está fazendo. Ela não é escrava, ela não é menor, ela também não é maior, ela não é inferior, mas também não é lixo, né? É uma auxiliadora, ou seja, ela completa o homem. E o relacionamento hoje é como? É tudo deturpado. Ou o homem escraviza a mulher, ou a mulher escraviza o homem, mas não há mais um relacionamento de paz. E talvez se você está vivendo assim, é hora de você pedir uma direção para o Senhor curar a sua vida. Amém? Para o Senhor abençoar a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu ajuntamento que tem que se transformar no casamento, né? Para Deus abençoar. Olha só, ser boa dona de casa, nem pensar, né? Tem muita gente que Deus livre ela, né? Mas a Bíblia diz lá em Tito que nós mulheres devemos ser boas donas de casa. Quando eu li isso na Bíblia, quase que eu morri. Porque eu também não gostava disso. Mas eu olhei e eu vi que é o que? É uma obrigação da mulher, não é? Mas depois o homem chega do trabalho cansado e ele não tem nada para vestir, nem para comer, não uma toalha para se secar. E ele se estressa, briga com a mulher e ela sai no outro dia falando para a vizinhança todo dia que o marido dela não presta. Que o marido dela é ruim, estressado, não ama, não cuida. Porque às vezes nós mulheres não estamos também fazendo a nossa parte como tal. E todas essas coisas nós temos que observar porque esses valores estão se perdendo mesmo. Olha, quando a mulher é uma boa dona de casa, tu é escrava desse homem. Tu faz tudo pra ele, tu lava, tu passa, tu cozinha. Deixa isso aí, não existe mais não, mulher. Isso é coisa do passado. Deixa ele se virar pra lá. Se ele chegou, ele faz a comida dele, ele não é aleijado, não. É mais ou menos nessa condição que as casas estão vivendo. E é por isso que o diabo tem reinado nas famílias. Porque sabe o que as pessoas pensam? Que quando o diabo está reinando na casa é quando o homem está bebendo. Eita, o diabo entrou lá dentro, esse meu marido presta isso, aquilo, mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Toda pessoa no país, eu acho que conhece esse versículo de Provérbios 14. Mas qual é a mulher que exercita esse versículo? Mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. A Bíblia não diz que o homem tolo derruba a casa, porque a mulher tem um poder de sedução aqui, não é o homem. É a mulher. Se você for começar a procurar
num país onde tem uma casa de cabaré que é formada por homens, vai ser muito difícil você achar. Mas de mulher é ligeiro. Por quê? Porque a sedução foi dada à mulher. Por isso que ela é que destrói a casa. Então, isso é para você despertar o seu coração hoje. Amém? Despertar a sua vida hoje. Olha só o que ele diz aqui. Retome os verdadeiros valores. A mulher, valorosa, auxiliadora, amável, bonita, importante, única e importantemente mais estruturada. Mulher sem estrutura, irmão, ela não tem valor. Vamos dar um exemplo de uma mulher sem estrutura? Fulano, é o seguinte: eu descobri que nosso casamento não dá mais, vou sair de casa. Tá bom, pode sair, agora eu vou matar. Vou morrer. Acabou tudo. Se ele não me quiser, meu Deus, acabou. Não vou conseguir viver, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir comer, não vou conseguir criar os filhos, vou morrer. Isso é uma pessoa sem estrutura. Estou dando um exemplo. Filha, é o seguinte, passa lá no escritório hoje mais tarde, você assinar um aviso, tá? Teve uma redução de quadro aqui na empresa, não tem como mais a gente continuar com o seu serviço. Sai de lá, agora eu quero me suicidar. Agora eu vou morrer, perdi o emprego, agora acabou. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar o cartão? Como é que eu vou fazer a unha? Sem estrutura. E Jesus, Ele não nos ensinou assim, Ele nos ensinou. Quando falaram para Ele, olha, o teu amigo, única vez que se cita um amigo de Jesus na Bíblia, Lázaro morreu. Se Jesus fosse um desestruturado, ele teria descabelado, porque ele tinha o cabelo grande, sai correndo louco, entra no barco, acaba com isso. Demorou, foi 4 dias para chegar lá. Tranquilo. Tinha estrutura. E a mulher que tem estrutura, ela sabe onde pisa e sabe o que está fazendo. Amém? Amém. Então, nessa noite, se você é meio desesperado ou descontrolada, peça ao Senhor que te dê uma estrutura forte. Amém? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos de uma estrutura forte, porque quando um dia eu peguei isso aqui, quando nós buscamos ao Senhor em uma causa, nem sempre Deus vai dizer sim para nós, não é assim? E quando Ele dizer não, eu tenho que ter estrutura, não é? Eu tenho que compreender as coisas, porque a vida não é feita de sim. A vida não é feita do jeito que eu quero ou idealizo. A vida é a vida. Então, se a mulher não tem estrutura, muitas vezes ela vai passar e ela está bem ali na Cracolândia. Muitas vezes ela está bem ali na esquina, vendendo drogas, se drogando, se acabando, se destruindo de alguma forma. Então, peça ao Senhor hoje isso, porque esse é um dos maiores valores que uma mulher tem. Limpeza de todas as raízes que te prendem. Declare a sua liberdade física e espiritual. Amém? Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa que ela não tem um espírito curado, ela está livre. E você não vai conseguir nunca me provar que é o contrário. Da mesma maneira, uma pessoa que está presa fisicamente, de alguma maneira, ou com uma doença, ou que ele não se aceita, porque eu sei que tem mulheres que se o espelho tiver aqui, ela anda de costas. Já passou? Já? Ah, beleza. Não se aceita. Tô gorda, tô feia, tô esquisita, Deus me livre, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai meu Deus, que roupa horrorosa, tô feia, tô horrorosa, tô ridícula. Não se aceita. Isso é uma doença física, não é? E isso também vai atrapalhar o seu espírito. E isso também vai atrapalhar mais ainda Deus operar na tua vida. E isso vai atrapalhar muito mais ainda você vencer ou crescer. Tudo isso é uma verdade. Tudo isso é uma realidade que nos acontece. Às vezes o tempo está passando, ninguém me quer, ninguém me ama, não vou casar não, já estou com quase 30, não estou conseguindo desencalhar, meu Deus, o povo está perguntando cadê o namorado, cadê o noivo, que dia é o casamento, eu não tem nenhuma pessoa que diz nem que eu sou bonita esse mês, esse ano, acabou tudo, agora já era, vou me descabelar. Isso tudo são curas que a mulher ela tem muito isso. A mulher ela tem esse jiriquinho, né? Tem esses desesperos. E você sabia que às vezes no meio disso o diabo se aposta dessas coisas e joga a mulher numa depressão profunda? De 100 pessoas com depressão, dizem os estudos, 85 são mulheres. Olha aí, que coisa feia, né? Então todas essas
coisas o inimigo está lutando contra a nossa vida. Pastor, nada a ver, tudo a ver. 100% realidade. Se eu não consigo me olhar e ter prazer em mim, irmão, você acha que meu marido vai ter? Um dia eu estava reclamando muito do meu cabelo, que eu tinha essa doença no cabelo. Meu marido falou assim pra mim, ele tá bem aqui filmando. Se eu soubesse que tu se achava tão feio desse jeito, eu nem tinha casado contigo. Aí aquilo me desesperou de uma maneira tão grande que eu não reclamei mais. Sou linda, sou perfeita, sou maravilhosa. Porque essa é a visão, às vezes, que nós passamos para o nosso companheiro. E às vezes o nosso casamento ele vai desvaindo, acabando, os valores vão morrendo. O homem olha para você, não, essa coitada aqui nem ela se ama, eu vou amar essa coisa aqui, ela não. Nem ela se gosta. E tudo isso nós temos que vencer. Amém? Vamos lá agora de dentro para fora, falando agora de mágoa e perdão. Aí é forte, hein? Provérbios 14:10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Por quê? Porque não tem, né? Porque não tem. Então, o que acontece? Nós precisamos ir lá nas nossas raízes e liberarmos o perdão. Seja para os pais e demais familiares. Porque família, no passar dos anos, a gente vai ficando com raiva do tio, do primo, do avô, todo mundo. Com ódio às vezes, né? Dos irmãos, dos filhos, dos amigos, dos patrões. Porque tirar o ódio de dentro de nós é pura e única obrigação sua. Isso não é obrigação de Jesus vir falar bem assim, olha princesa, é hoje, nessa noite, eu estou tirando esse ódio que você sente do fulano de tal de dentro de você. Não, eu tenho que querer. Eu tenho que começar essa luta. Eu tenho que começar essa guerra. Eu tenho que começar esse confronto. E eu ensino para você uma coisa. Sem confrontação não existe cura. Não existe mudança. E não existe libertação. O que significa isso, pastora? Se eu não disser para mim e acordar do que eu preciso fazer, quem é que vai fazer? Porque se eu falar para você o que você precisa fazer, quando eu começar, no meio do fim, você está com raiva de mim. Não é assim? É assim. É igual o filho quando ele vai pedir para a mãe, mãe, deixa eu fazer isso. Aí a mãe dá 10 razões para ele não fazer. No final ele está com raiva, vai para o quarto, se tranca indignado. Era melhor você perguntar, já sabia, né, a resposta. Então o que acontece? Às vezes nós estamos lá parados nas nossas mágoas, dores, dificuldades e não conseguimos liberar o perdão. Você já viu aquela mulher que o marido passou a madrugada todinha na farra, ele chegou 5 e pouco da manhã, ela abriu a porta endemoniada, ele deitou do lado dela e ela está com vontade de simplesmente pegar uma faca e rasgar ele no meio do caminho ali de tanta raiva. Mas se ele falar bem assim, então mulher, também não dá mais certo não, ela se rasga todinha, não quer como sai. Né? Ou então aquela que chegou e ele estabelou ela nos 4 cantos da terra, da cara dela e tudo. Aí o vizinho se incomodou, chamou a polícia, ela briga com o vizinho. Ô, mas pra que tu chamou? Agora a polícia levando ele, não, o João vai levar, agora tem que ver, agora tem que levar, gente. Acabou agora. Não é assim? E muitas vezes dentro da pessoa tá aquela raiva, aquela luta, aquele ódio. Mas também ela não quer que o homem saia, ela não quer perder, ela quer continuar ali apanhando, ou sendo chifruda, não sei, mas também não perdoa. E Deus, onde é que fica nessa situação? Que a Bíblia diz que quando nós vamos ofertar, que parece que é simples, né? Você mete a mão no bolso e joga lá, não é simples assim, às vezes? Você não viu nem quanto o dedo tem hora? Se você não estiver em paz com o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com ele e traz a tua oferta para o altar. Porque nem a tua oferta Deus não recebe. A tua oração piorou e o perdão de Deus cessou. Acabou. Olha como é que fica em vão, às vezes, na nossa vida. Se eu estou com ódio do meu irmão, com raiva, com mágoa, eu estou morrendo de orar e Deus não está fazendo nada. Ele está bem assim. Tu já sabe, tem que ir lá pedir perdão, filho. Não tem nada a ver com isso. Tu não brigou comigo, tu não me xingou, eu não te traí, não te bati, vai lá e reconcilia com o teu irmão. É assim. E às vezes sabe como é que é? Estou com raiva do meu marido, vou orar a Deus, né? Mas lá não peço perdão não. Vou ficar aqui orando, jejuando, pagando preço, mas lá nele também não dou o braço a torcer.
Então, infelizmente, você vai ficar uma pessoa bloqueada no mundo espiritual. Para você não ter crescimento, para você não ter vitória. Nós esses dias passamos por uma situação, nós fomos orar na casa de uma missionária. Não foi verdade, você? Faz assim. Estava ali conosco. E ela falou, 3 meses doente de cama. E aconteceu várias coisas, e várias pessoas falaram coisas para ela também. E o Senhor começou a me revelar aquele mistério profundo, porque eu nunca tinha visto. E o Senhor falou, vai lá e pede perdão para fulano. Quando tu pedir perdão, acabou, tu vai levantar e andar.